Fala pessoal, tudo certo? Hoje foi um dia sem luz, quase todo dia aqui em Ipanema e ainda sem internet, então estamos fazendo aqui pelo celular para dar esse recado e atualizar um pouco do canal sobre o que eu estou ouvindo aí depois da vitória do Internacional. Primeiro, né, aquela profecia do Renato sobre o futuro do Grêmio. O Renato lá atrás, antes do retorno ao futebol, ele foi o único cara que falou sobre isso. Ele levantou esse assunto, né? Que a gente não tivesse rebaixamento no campeonato. Ali o Renato já viu o potencial do time dele e o que poderia acontecer. E o Grêmio só não foi ser lanterna nesse domingo do campeonato por causa de um pênalti bem mais ou menos que deram a favor do Flamengo. No clássico Fla-Flu estava 0-0, se encaminhava para o 0-0, aí teve um pênalti bem mais ou menos de novo, né? Em favor do Flamengo, e aí o Pedro bateu. E assim o Fluminense ficou na lanterna e o Grêmio é o vice-lanterna da competição. Mas o Renato, quando disse isso, ele já estava vendo que alguma coisa estava complicada e que o Grêmio tinha esse risco. Então quando eu dizia assim, é muito cedo para falar sobre... Não é cedo. O Renato já falou lá atrás. O Grêmio tinha jogado 2 partidas quando ele falou isso e ele já estava com medo. Então, né, é algo bem concreto. O Inter ontem fez... o seu trabalho, que era ganhar, né? Afundou ainda mais o Grêmio, e o Grêmio hoje escapou de ficar na lanterna. Uma coisa que eu tenho escutado, tá? Muito, de que o Kudê está revendo seus conceitos e mudando a forma do Inter jogar e blá 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 blá. Gente, me desculpa, não é isso, né? Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. O Kudê não mudou absolutamente nada. É que meio que aqui as pessoas gostam de botar um carimbo no sujeito. O Kudê, quando ele veio lá em 2020, ele pega o Inter na pré-Libertadores, ele fez um time bem defensivo, com 3 volantes, um time físico, não era um time propositivo de toque de bola, porque era o que dava para fazer naquele momento. Em outras ocasiões ele fez isso, né, contra o Bolívar, quando ele ganhou na altitude, né, o jogo do River, quando o Inter ganhou do River lá no Monumental. A questão de ser mais ou menos propositivo é estratégia, não é tática, né? Não é modelo. Modelo de jogo, o Kudê não muda. O time dele é ofensivo, joga para vencer em qualquer lugar. Tá? Se às vezes tem que ser reativo, ele vai ser reativo, mas com jogadores com potencial de atacantes. Então o time reativo dele tem Wesley, tem Wanderson, tem Alário, né? Tem Alan Patrick, todos jogadores do meio para frente, tem Bruno Henrique. Esse foi um time, em tese, dele mais cauteloso, né? Mas não por causa dos jogadores, porque naquele momento era a estratégia do jogo. Estratégia é como tu prepara o time para aquele adversário. Palmeiras, como é que foi o Inter? Agora tem jogos, que não adianta, tu vai ter que propor. Teu time é muito melhor, o outro time vai se encolher e tu vai ter que ir para cima. E tem momento que tu vai negociar como é que isso vai acontecer. Então o Kudê, o que ele pensa nesse momento? Primeiro, o adversário que ele tinha, a circunstância, o desgaste físico do seu time no momento, não consegue ser intenso o jogo todo. E ele vai mudando isso. Mas não é novidade. Lá no ano passado, quando ele ganhou na altitude do Bolívar, já disseram isso. Já vieram com essa conversa. Não, o Kudê ganhou, mas não jogou como o Kudê. Mudou. Não mudou. É que as pessoas carimbam. Então é muito melhor agora as pessoas reavaliarem, entenderem como é que funciona o trabalho, né, e fazer uma autocrítica, do que ficar dizendo que o cara mudou, porque senão é muito cômodo assim. Ele ganhou porque ele mudou, viu? Agora ele está fazendo a estratégia que nós da imprensa não falamos para ele fazer. Então por isso que ele está ganhando. Né? Agora ele mudou. Não, observe o histórico. Já 2020, observe o ano passado, os momentos que ele precisou. Esse ano, alguns jogos. Uma coisa é estratégia, o adversário que tu vai enfrentar, isso não significa que o teu time não vai ter um tipo de marcação, não vai ser intenso, não vai querer ganhar o jogo. Mas se ele vai fazer uma marcação com bloco alto, médio ou um bloco baixo, vai depender do jogo. E o Kudê não é radical nisso, gente. Não é radical. Ele altera isso com muita frequência, É que às vezes dá um pouco de má vontade para enxergar, ou tem gente que não vê mesmo, né? Daí o que você vai fazer? Aí é outra conversa. Falando em não ver mesmo e não saber mesmo, eu já tinha avisado para vocês, né? Os jogadores souberam na preleção o time que ia jogar. O Alan Patrick não sabia que ia pro jogo. Ele ficou sabendo na preleção. Porque o Kudê encheu o saco desse negócio de ter sempre alguém vazando o time. Ele só falou para os jogadores na pré-eleição. Quem viu a série do City, do Guardiola, viu que o Guardiola é assim. Ele divulga o time pouco antes de entrar em campo. Ele divulga o time também assim, na hora da última conversa com os jogadores.
né? E o Cudê está adotando isso, E o Alampa ficou sabendo na pré-eleição que ele ia para o jogo. Ainda bem, né? Foi lá, arrebentou. Valeu, galera. Não te esquece de curtir, dar um like, compartilhar, se inscrever no canal. Estamos chegando nos 50 mil, hein? Tamo junto, chegando já nos 50 mil. Valeu, grande abraço.